Olá, está começando mais um Bocão News Entrevista. Aqui comigo hoje o professor de redação, Eduardo Dantas. Como eu já falado, comigo hoje aqui o professor Eduardo Dantas. Queria agradecer primeiro ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Se aproxima aí agora no próximo fim de semana as provas do Enem. E se eu fosse você, não faria essa prova antes de assistir esse vídeo. Então, professor, eu queria que você começasse falando para a gente, nós estamos na reta final. Sim. E aquela pergunta clássica, né? É válido estudar nessa reta final aí do campeonato? Olha, estudar é válido sempre, né? Sempre. Então, é importante que a gente entenda que sempre faz bem, sempre faz bem. Agora, depende também de como cada um lida com isso, né? Há alunos que, por exemplo, com muita tranquilidade estudam na véspera. Quando eu era estudante, por exemplo, no ensino médio, eu estudava na véspera, estudava antes da prova, ia para a prova com o caderno de resumos e não tinha nenhum problema com isso. Então, vale a pena, sim, vale a pena, mas cada um deve compreender de que maneira, né, lida com isso, porque às vezes estudar antes da hora ou na véspera dá muita ansiedade, então o indivíduo tem o sentimento de que ele, sei lá, não estudou tudo que tinha para estudar, então é como cada um consegue lidar com isso, mas estudar faz bem sempre, e se der para ir estudando no carro, no ônibus, no táxi para a prova, nenhum mal, pelo contrário, só bem. Mas assim, quanto mais assim, com antecedência, melhor. Claro, obviamente. claro, óbvio que não dá também para tentar resolver, né? A gente brinca muito que às vezes os alunos querem resolver o plano ambicioso lá, os 50 anos em 5, e a pessoa tenta, né, nas 3 semanas antes da prova, como são 3 anos de ensino médio, então parece que as pessoas meio que tentam compensar isso em cima da hora. Aí também não é um bom caminho, porque o estudo e a preparação tem que ser feita com uma antecedência significativa, e as pessoas que vão fazer prova agora, muito provavelmente, já estão estudando desde sempre, no mínimo desde janeiro deste ano, né? Então, nesse último momento, ajustar as coisas, ver aquilo que pode ser feito, organizar os pensamentos, mas evidentemente que não é momento de começar a aprender nada, porque afinal de contas é tempo de apenas acomodar, né? A gente percebe aí que o INEP, né, divulgou algumas mudanças, né, para o exame deste ano, como um detector de metais, né, na entrada das escolas, né, quando a pessoa sair para ir ao banheiro. Enfim, na prova em si, há a expectativa de alguma mudança também no conteúdo das avaliações? Bom, a sinalização que nós temos, que é uma sinalização oficial, né, é que não haverá nenhuma mudança, que a prova do próximo final de semana será aplicada da mesma maneira, tal e qual, né, tinha sido concebida pelo governo anterior, pela gestão do INEP anterior. Então, é até bom pensarmos sobre isso, porque muitas pessoas estão ansiosas com essa coisa de a sinalização que nós temos, uma sinalização oficial, é que não haverá alterações. É claro que com tudo o que aconteceu no país neste ano, com todas as questões que nós vivemos, isso acaba gerando mesmo ansiedade, isso acaba gerando algumas inquietações. Mas do ponto de vista mesmo do que é oficial, e nós professores não temos a menor dúvida disso, neste ano o Enem acontecerá ideologicamente, do ponto de vista de distribuição de conteúdos, na perspectiva mesmo da prova, da mesma maneira como aconteceu nos anos anteriores. Entendi. O senhor já deve estar acostumado a responder esse tipo de pergunta. Mas assim, uma questão que todo mundo tem essa dúvida, né? O Enem ele é tido para muitos, né, como um teste de resistência, um teste de paciência, uma prova cansativa, né? Como driblar isso, essa questão? Como tentar driblar isso? Acho que driblar é um exercício bem delicado, mas tem uma coisa importante nisso aí, que é conhecer a prova. É muito produtivo que o aluno conheça a dinâmica da prova, que ele conheça o que mais é cobrado, que ele compreenda, por exemplo, e aí muito na perspectiva das avaliações de linguagens, que o aluno compreenda em que lugar técnico e teórico essa prova ocupa, porque tendo intimidade com a prova, ele acaba abreviando o tempo, por exemplo, de leitura de certas coisas. Há proposições que serão falsas, sem dúvida, né? Então, um aluno, por exemplo, que conhece a prova, se eu penso na minha área de língua portuguesa, por exemplo, de linguagens, né? A prova do Enem gosta muito de discutir a questão da diversidade linguística do português brasileiro. Então, se o aluno conhece o modo como a prova pensa isso, certas proposições, por exemplo, já serão eliminadas de modo muito tranquilo, de modo seguro e tranquilo. Então, é difícil responder essa sua pergunta, mas uma
Uma alternativa seria mesmo ter intimidade com a prova. Então, quem tem intimidade com a prova passa por ela de modo mais tranquilo e abrevia o tempo de certas leituras. Acho que é uma alternativa. Entendi. Eu falei sobre prova cansativa e tal. Os textos longos do Enem, né, que todo mundo reclama, né? Apesar de que isso vem mudando, né? Eles tentaram mudar um pouco, diminuir essa quantidade de textos longos, mas ainda existem esses textos longos. Né? Então, como lidar com isso? Eu só aconselho, no caso, ler, reler o texto para responder as questões? Como é que... Acho que é uma questão aí, da qualidade da leitura do candidato. Eu tenho recomendado aos meus alunos que leiam o enunciado, aquele texto que é formulado antes das proposições antes. Por quê, né, ler antes? Porque quando se compreende exatamente aquilo que está sendo pedido, já se vai ao texto de modo a buscar de maneira muito direta aquilo que é necessário. Então, eu estava revisando aí uma questão do ano passado, por exemplo, de linguagens, que falava sobre uma questão de um anúncio publicitário e falava sobre rapidez, a rapidez com que umas cópias eram feitas numa determinada marca. Então, o comando da questão pedia uma leitura sobre rapidez. E qual era a orientação? Qual é a orientação? É que a leitura do texto já seja uma leitura interessada naquilo que de fato tem relação com rapidez. Uma outra questão do ano anterior sobre empréstimos linguísticos. Então, a questão cobra empréstimos linguísticos. O interessante é que o aluno reconheça que a questão está interessada nos empréstimos e que já vá ler o texto buscando de modo muito atento o que acontece ali que está mais próximo de empréstimos. É claro que ele vai fazer a leitura do texto todo, mas vai destacar, vai riscar, vai chamar a atenção para aquilo que de fato toca mais diretamente a palavra que está sendo pedida. A gente tem, às vezes, leituras muito supersticiosas e as pessoas recomendam a ler 4 vezes, 5 vezes, como se o texto de alguma forma fosse fazer brotar alguma verdade, quando na verdade não. Então, acho que também, para abreviar esse tempo de leitura, uma leitura interessada. Aquilo que o enunciado pede e aquilo que de fato o texto toca naquele enunciado para que a proposição venha e confirme essa interseção entre o texto do enunciado e o texto motivador. Entendi. A gente falou no início sobre estudar, né? Estudar em cima da hora, estudar com antecedência e estudar utilizando provas de exames anteriores. É um conselho? Importantíssimo, importantíssimo. Não pela compreensão de que a prova vai repetir a questão, porque isso não acontece, sabemos, mas por criar intimidade. Então, é recomendado que o estudante, não é, que faça as questões dos anos anteriores exatamente para compreender a prova, para entender como ela funciona. Alguns discursos vão se repetir, algumas coisas vão ser verdadeiras sempre, alguns interesses. Então, aquilo que eu falei também antes, sobre essa coisa de ter intimidade, porque tendo intimidade a gente consegue entrar na prova de maneira mais direta e mais incisiva mesmo, mais técnica e mais interessada. Entendi. Agora a gente vai falar sobre a temida redação, né? Sobre a temida redação, que assim, a prova do Enem em si, né, já é esperada por muitos, como o senhor mesmo falou, com muita ansiedade. Sim. E tal, mas o tema da redação é algo que com certeza aí está na cabeça de todo mundo aí, né, aquela interrogação, meu Deus, qual será o possível tema da redação do Enem? Na sua opinião, o senhor como professor, né, de redação, quais são os temas que o Enem, eu só acredito que o Enem pode abordar neste ano? Eu não gosto muito dessa pergunta, mas é inevitável sempre, né? Assim, há muitas apostas que são feitas, mas se a gente considerar o que aconteceu nos últimos anos, a gente pode pensar em coisas, por exemplo, que tenham relação desde bullying, porque há no Brasil, desde fevereiro, uma lei em vigor sobre o combate ao bullying nas escolas, e o tema do Enem tem um interesse por aquilo que é lei, por aquilo que se coloca como novidade do ponto de vista legislativo, então resoluções, portarias. Há uma portaria do Inmetro sobre elevadores e ônibus rodoviários que pode sugerir alguma coisa sobre acessibilidade. Há uma lei sobre que afeta de alguma maneira os investimentos em programas no Procel, programas de eficiência energética que podem motivar um tema sobre desperdício de energia elétrica. Foi criado no país nesse ano um Banco Nacional de Gestão, né, de alimentos, na verdade, de organização de tantos outros bancos. Isso pode também trazer uma discussão sobre segurança alimentar, sobre desperdício de alimentos. Há uma discussão sobre prisões no país, sobre privatização de prisões, que pode gerar uma reflexão sobre sistema prisional. Os mais óbvios ligados a Olimpíadas, esporte, transformação social, sustentabilidade, que é sempre uma coisa que a gente persegue no lugar, né, do professor de redação,
alguma coisa com turismo sustentável, né? Mas há uma, assim, é muito importante que o aluno perceba, que a gente perceba, e o aluno sobretudo, que de uma maneira, assim, se a gente for repetir o que aconteceu nos 2 últimos anos, e provavelmente isso vai acontecer, muito provavelmente o tema da redação, se não um desses, mas algo que tenha a ver com alguma lei, alguma resolução, alguma portaria, alguma discussão, né, legislativa, alguma publicação do próprio do governo federal, e, enfim, que de alguma forma no primeiro semestre tenha tomado uma relevância e de alguma forma gere um tema. Mas há muitas apostas, então a gente sempre tem algumas possibilidades a mais do que essas. Entendi. Você acompanha aqui comigo agora o Bocão News Entrevista, comigo o professor Eduardo Dantas, de Redação. A gente está falando aqui sobre o Enem. A gente está falando agora sobre a redação, né? E em qual momento, assim, a gente sabe que cada candidato tem o seu tempo, né? Alguns preferem fazer primeiro a redação, outros preferem deixar por último. Mas o senhor, como professor, qual o conselho que o senhor dá porque o domingo costuma ser mais puxado, digamos assim. O domingo tem um cansaço, né? É isso, tem a área de português, de matemática, além da redação. Então, qual é o conselho que o senhor dá para o Eu acho que candidato? A pior coisa que alguém pode fazer é deixar para fazer redação no final. E a pior das piores é deixar para fazer no final e passar logo a limpo para o texto definitivo. Então, que haja na prova um momento em que o aluno possa fazer a redação, deixar a redação descansar. Eu costumo dizer que um texto é meio que uma massa, é como se fosse uma massa de pão, né? Que precisa descansar, embora eu não entenda nada de cozinha. Mas assim, a gente, né, vê essas coisas por aí. Mas a compreensão de que o texto precisa descansar, no sentido de que é necessário que haja um olhar de quem produziu o texto, que esse olhar descanse, que deixa a questão lá, deixa a redação lá em paz um pouquinho, vai fazer uma questão de matemática para dar uma relaxada, fazer uma questão de português para dar uma relaxada, depois volta ao texto, revisa esse texto, porque uma das questões importantes, Diego, tem a ver com também, além das competências todas do Enem, tem a ver com uma questão que é a questão gramatical. Às vezes, alguns erros gramaticais, alguns problemas de concordância acontecem no texto, não porque o aluno não domine a regra gramatical, mas porque ele não fez revisão, né? Quem escreve sabe disso, que a revisão é fundamental. Então, acho que é necessário que haja um tempo, qualquer que seja ele, para que a revisão aconteça. Então, começar pela prova que, né, desafia mais, eu acho, começar pela prova que desafia mais por conta do nível de cansaço, talvez, fazer a redação talvez que no meio do processo, ou intercalar com o português, porque aí há uma estrutura sintática que inspira, o próprio mergulho na língua que a prova de linguagens proporciona pode ajudar numa fluência maior do texto, né, mas em qualquer das hipóteses, dar um tempo para que o texto descanse e fazer uma revisão. Depois também que o texto está passado a limpo, esquece, pelo amor de Deus, porque senão a pessoa vai ficar lendo e aí não tem mais o que fazer, vai sofrer, então passou a limpo, entrega e tchau, né? E vai comemorar a nota alta. Muitas pessoas, muitos candidatos falam que na própria prova, né, na própria prova do Enem, ele pode ter ali alguns ganchos, digamos assim, para construir o texto da redação. Sim. Isso de fato existe? Ele pode ter ali, acabar pegando algumas dicas ali dos próprios textos da própria prova? É uma boa pergunta. O MEC divulgou uma cartilha, né, agora no final do mês de setembro, outubro, alguma coisa por aí, em que ele diz que os alunos não devem copiar textos que apareceram na prova, ou no dia da prova ou no dia anterior, que eles não devem copiar, e que copiando, essas passagens são excluídas da contagem das linhas. Isso é uma coisa teórica. Mas esse mesmo INEP, né, esse mesmo MEC, nessa mesma cartilha, publica alguns textos de nota 1000, faz uma amostragem de textos de nota 1000. E nesses textos de nota 1000 a gente percebe, por exemplo, alunos que citaram, no caso do ano passado havia uma referência polêmica, inclusive, na prova de humanas, no dia anterior, àquela referência, àquela citação de Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o que a gente observa nesses textos, inclusive, que o INEP divulgou, de nota 1000, é que os alunos fizeram uso dessa citação. Há pelo menos 2 textos dos que o próprio INEP divulgou, de pessoas que fizeram uso da citação de Simone de Beauvoir, que estava na prova do primeiro dia. O ideal, sempre, é que o aluno traga coisas de seu repertório, traga coisas de sua bagagem sociocultural. Mas os elementos que nós temos aí, a partir da leitura desses textos, nos permitem dizer que, de alguma maneira, o aproveitamento de alguma coisa dessa prova também não chega a ser um problema, a partir daquilo que o INEP publicou como textos
de referência para a nota 1000. Na teoria isso não é bom, mas na prática isso tem acontecido. Então, e aí outra questão dos textos motivadores da redação, da coletânea, o que o professor de redação orienta? Não copia, não usa, mas há alunos que fazem isso e de alguma maneira se apropriam de forma autoral. Porque o mais importante, e a gente pode pensar sobre redação nesse sentido, não se trata exatamente daquilo que se traz, mas do uso que se faz. Então talvez alguém que usa uma parte da coletânea, mas faz isso de modo autoral, pontue, e não apenas aquele que faz a cópia. Quem só faz a cópia, de fato, não avança em nota e tem um problema para administrar com essa correção. Entendi. Então, para finalizar, queria que o senhor deixasse um recado aí para os candidatos. Dicas já foram dadas aqui, mas queria que o senhor fizesse um resumo de tudo isso que o senhor falou para quem está assistindo o vídeo, aí chegar lá no sábado, no domingo, fazer uma boa prova. Eu acho que a dica mais importante do ponto de vista técnico é o cuidado com os procedimentos de leitura. Esta prova é uma prova de leitura. E é uma dica muito importante que, assim, normalmente, a proposição verdadeira, de alguma maneira, já foi prevista por aquilo que o texto motivador traz ou por aquilo que o enunciado traz. Então, uma leitura interessada, especialmente tentando encontrar pontos de interseção entre o que acontece no enunciado e no texto. Do ponto de vista que eu acho que nesse momento é o mais importante, né, já que nós estamos aí praticamente aí na véspera da prova, é o candidato cuidar dos afetos, é o candidato cuidar da inteligência emocional, é o aluno estar perto de gente boa, de gente de quem ele goste, não é? Quem está namorando continua namorando, quem não está namorando não vai se apaixonar agora porque é um prejuízo, deixa para depois da prova, não brigue em casa, não sai de casa atrasado para não se estressar. Então, assim, eu acho que nesse momento é muito mais tempo de cuidar, né, de uma proteção afetiva, de uma proteção interna, de inteligência emocional, do que necessariamente de correr atrás de conteúdo para se decorar ou para se acumular. Porque a gente sabe que nesse tipo de prova há um peso muito importante naquilo que a gente adquiriu como conteúdo, mas há muito também, de maneira determinante, uma força daquilo que a gente sente como a gente vai para a prova. Então, se eu posso lhe dar um conselho, eu acho que você precisa cuidar de seu coração, de sua cabeça, de seus vínculos, de seus afetos, para que você chegue inteiro na prova e faça o melhor que você pode fazer. Eu acho que esse é o melhor caminho nesse momento. Muito obrigado, professor. Essa foi a nossa mini aula aqui com o professor Eduardo Dantas. Queria mais uma vez agradecer o senhor pela presença e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até mais.